Eis que você é uma VTuber que não faz muito sucesso, sendo que na mesma empresa que você tá, todos os outros têm o dobro de números. Só que um dia, você esquece de desligar sua live, aí vai fazer suas coisas rotineiras, né? Que é ficar bêbada, falar um monte de palavrões, tudo isso vai no live das suas amigas. E quando acorda, de ressaca por sinal, só vendo o recado pra saber o que acontece. Então, aproveitem! O anime começa em mais uma noite comum no Japão. E, em uma live stream em meio a tantas, testando, o áudio tá bom? Testando. A equalização de voz, a música de fundo, tá tudo de boa? E parece que sim pelo que o chat tá falando. Com isso, a nossa protagonista e VTuber Awayuki dá boa noite a todos. E como uma brisa, mais uma live comum na rotina dela se passa. Não tem muita visualização, mas os fãs são fãs mesmo. Eles falam que queriam que todo o esforço dela se convertesse em monetização. Mas, o PC dela travou. Ah, mas deu certo, parece que conseguiu fechar a live. Dito isso, por que a gente tá ouvindo a voz dela de um jeito mais natural agora? E ela começa a balbuciar que quase não tem views direito. Talvez ainda falte um tchan. Mas fazer o que, né? A nossa protagonista e VTuber, sem muitas views, esqueceu de fechar a live. E já tá tomando seu gato-zero. Por um desses, ela faria um trabalho escravo por uma mixaria no Império do Submundo. E num gole já foi uma latinha inteira. Isso que é vida. Agora, hora da segunda latinha e... o som que ela mais gosta é o de abrir um latão. Mas agora é a hora de ver o que as colegas dela estão fazendo. Assim, ela abre a live da VTuber Hikari Matsuria. Pelo jeito ela tá jogando um jogo chamado A Lenda da Salsicha Online. Um jogo onde as salsichas ficam firmes em uma quente batalha pela dominância. E a Awayuki fala que a Hikari é mesmo uma boa menina. O chat dela não consegue acreditar no que ela tá jogando, mas ela fala pra acreditarem no poder da Hikari. Dessa maneira, hoje ela vai usar um personagem que é uma salsicha preta, que ela até ficou pesquisando e descobriu que esse daí é realmente forte. Aí a Awayuki começa a confessar o amor por ela, falando que ela é pura demais. Desse jeito ela pode até acabar grávida e decide que vai virar mamãe. Nisso a segunda latinha já foi, e a Awayuki não consegue parar de tomar gato-zero. Nesse meio tempo, a Hikari encontrou um adversário, chamado A Lenda do Leite Másculo. E parece que a nossa Awayuki tá se divertindo vendo essa live, de briga de salsichas. A Hikari vence e o próximo adversário é o Palhaço e a nossa protagonista se acaba de rir com o nome Palhaço. Além disso, ele tá usando uma banana num jogo de salsichas. A Awayuki parece a própria encarnação do chat da Hikari. E mais uma latinha se foi, e ela fala que isso é demais. E fala que quer ser a mãe da Hikari, e que a live dela dá vontade de... Nisso, o chat da Awayuki tá se cagando de rir. Aí a live da Hikari acaba e realmente a Awayuki pensa que ela faz as melhores lives. Dá pra ver por que ela é popular. E comparado a ela, a latinha acaba. E obviamente ela pega mais uma. Mas provavelmente se não der um jeito logo vai estar sem grana. Sem falar na depressão também. Dito isso, como tá tarde, vamos conferir a live da Shami e ir dormir. Lembrando que ela tá falando tudo isso em voz alta com a live ligada. E a Shami parece que é uma VTuber de... ASMR. Ela dá boa noite e pergunta se o volume tá bom. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. E a Awayuki fala que essa live é tão viciante quanto o gato-zero. E pelo jeito, hoje a Shami vai usar um limpador de ouvidos. E ela continua falando e parece que a voz dela é tão calma que tá fazendo a nossa Awayuki ficar com sono. E começa a limpar a orelha dela, primeiro o lado direito. E desculpa, chega, tá dando vergonha alheia, vocês já entenderam o que ela tá fazendo. Pra nossa Awayuki, pelo jeito, essa live é a oitava maravilha do mundo. Além disso, a Shami foi no ponto fraco. Ela trouxe barulho de gato-zero. E, opa, parece que ela encontrou um grandão no ouvido da Awayuki. Assim ela começa a entrar fundo e se doer pra avisar. Nesse meio tempo a nossa VTuber já tá dormindo, babando na mesa, falando que tá gostoso demais. E o pior, tá roncando alto com a live dela rolando. Isso começa a viralizar na madrugada, até a Shami ver. Nos trending topics, hashtag esqueceu de fechar a live, hashtag VTuber, hashtag gato-zero, hashtag sem máscaras. E já tem 5.000 pessoas só ouvindo o ronco da nossa Awayuki. O ronco mais famoso da internet naquela noite. Desse jeito, já de manhã, ela tá dormindo no chão com a empresária Suzuki ligando pra ela. Aí ela acorda com uma baita ressaca com vontade de vomitar. Mas atende o celular e parece que a empresária já tinha ligado várias vezes. E antes da Awayuki falar qualquer coisa, a empresária fala pra ela ficar quieta. Nenhuma informação privada dela pode vazar. E o principal é pra tentar ficar o mais calma possível depois do que ela vai falar. Com isso, a empresária Suzuki fala: desligue a sua live. E essas 3 palavrinhas ecoam na mente da nossa Awayuki. Ela vai correndo ver e tá todo mundo dando bom dia pra ela. 10.000 pessoas assistindo a live. E ela solta um baita grito que... Ela vê que tá número 1 nos trends, e a empresária fala que ela fez um ótimo trabalho. Desde a entrevista dela, ela sabia que a Awayuki era questão de tempo até estourar. Só que ela nunca esperava que ela fosse esquecer de desligar a live. E fala que vai continuar fazendo o máximo pra apoiar ela. Só que pra nossa menina, acho que é muita informação pra processar pra uma mente de ressaca. E quando ela vai encerrar, pelo menos ela conseguiu encerrar a live antes. Aí mais tarde, ela tá pedindo 1000 desculpas pra empresária. Que fala que bem, é verdade que ela gostaria que ela encerrasse as lives daqui pra frente, mas tá liberado o bebê. E a Awayuki não consegue entender o que tá ouvindo, porque o que ela fez foi bem pior do que trair a própria imagem, foi
foi o escândalo. É como se o Gandhi virasse um mestre de Street Fighter. Mas a empresária fala que na verdade é bem dentro das expectativas que a empresa tinha nela. Tipo, durante a terceira entrevista inicial, ela era ainda mais solta. E a Ayuki pergunta se ela foi tão mal assim na entrevista. E pelo jeito ela não se lembra, mas a empresária fala que ela causou um impacto muito grande. Tanto que ela sempre se sentiu um pouco estranha vendo a Ayuki tão calma e racional nas lives. Dito isso, a entrevista foi há 3 meses. Mas a empresária, pra falar a verdade, achou que ela tava se fazendo de pura pra fazer uma grande revelação um dia. Ao mesmo tempo, ela sempre viu a Ayuki como uma força caótica, como Yujiro Hama. Mas ela fala que não ia conseguir beber uísque como ele. Aí ela pergunta se sabia que ela era tão instável, por que contratou ela? Nisso, a empresária fala que não foi uma decisão fácil, mas na empresa deles, a Live On, eles escolhem os streamers com base no quanto eles brilham. E aí, sentiram isso nela, por mais que ela não se sinta muito brilhante agora, parecendo mais água de esgoto na valeta. Só que é exatamente o contrário, a personagem Awayuki Kokoroni é o centro das atenções no momento. Claro, teve alguns comentários críticos de mudança repentina e tal, mas não chegou nem perto de nível de ofensas, o que quer dizer que tem muitas pessoas com interesse nesse lado dela. Por isso que já tem tanta gente esperando a próxima live. Eles vão ter que alterar o cronograma dela por um tempo e deixar as coisas organizadas, mas por enquanto, o melhor é surfar na onda. Porém, também não é como se desse pra voltar ao que era antes, porque se a Awayuki tentar voltar a ser pura como antes, vai ser completamente não natural. Aí ligação encerrada e a nossa menina começa a ver o que as pessoas estão falando dela. Que ver a máscara de uma streamer cair é a parte da diversão. Se soltar tanto assim, tem que ser um talento. Saiu a pureza e entrou a pura safadeza? Tem bastante gente zoando, mas nada mal intencionado. E de repente, a Hikari começa a ligar pra ela. Mas é melhor não atender, né? Dito isso, ela atende. A Hikari ligou pra parabenizar a Ayuki que ela super viralizou. E ela confessa que nunca achou que ela fosse tão divertida. Ah, mas além disso, ela queria saber de uma coisa. Ela viu uns cortes da live da Ayuki e ficou curiosa sobre aquilo que ela falou de... Com isso, a Hikari perguntou pra empresária dela o que isso significava, e parece que ela disse que isso quer dizer que a Ayuki acha a Hikari super encantadora. Por isso, ela quer fazer um collab qualquer dia desses. A Hikari é mesmo uma menina pura. Desse jeito, mais tarde, a Ayuki desce pra jogar o lixo fora, as latinhas de GAT0, e parece que a Shami também quer fazer um collab com ela agora. Aí a nossa menina começa a refletir que se escondeu por tanto tempo que manteve todo mundo distante. Ela já estreou há 3 meses. Quando começou como VTuber, ela achou que ia fazer um monte de lives, ficar popular, um dia ser monetizada, e achou que a vida ia ser uma festa, mas ela teve dificuldades em fazer o canal crescer. O número de inscritos e de views simultâneas é metade do das colegas dela. Agora faltam 2 semanas no mês e não tem muito dinheiro na carteira. Mas agora ela sente que talvez ela possa abraçar a própria liberdade. E naquela noite, ela liga o computador para abrir uma stream. Com o GAT0 na mente, claro. A Awayuki Kokoroni entrou ao vivo. E claramente a nova, com o êxtase da terceira lata de GAT0 já. Com isso ela fala foi mal pra todos, que nunca mais vai deixar a live aberta. Aí questionam se ela não pede desculpas por beber. E ela confessa que fala que ia parar de beber, só que parece que os superiores não estão irritados com isso. Então, não quer saber. E claro que sim, pra outra pergunta, ela já tá bêbada. Uma fracote como ela nunca ia conseguir falar sobra na frente de todos eles. Aí o pessoal começa a zoar ela no chat e ela tá se divertindo. E é tudo graças ao GAT0. Dessa maneira, anuncia a todos que já se decidiu, ela vai se casar com o GAT0. Aí alguém no chat pergunta como ela vai se explicar dizendo que queria a Hikari. Aí como se estivesse numa entrevista coletiva, ela tira a Coca-Cola da frente e exalta, em vez da água, o GAT0. Ela não precisa se explicar, ela adora garotas que falam dessas coisas. Aliás, seria um insulto não querer. Na verdade, quando se sente um encanto por uma mulher, essa é a hora de querer. Mulheres preferem homens ou mulheres sinceros e diretos. Nisso alguém fala que quando conhecer ela, ele vai... Só que a Ayuki fala que vai chamar a polícia se isso acontecer. Com isso, mais uma latinha na mente, e ela nunca soube que conversar com as pessoas seria tão divertido. E no chat, de repente, o pessoal tá falando que a Mestra Sei apareceu. E realmente, ela scrolla pra cima e a Seitsuki comentou. E a Shion Kaminari também. Com isso, a Ayuki larga o GAT0 e fala que sempre amou as duas. E pede por favor pra se casarem com ela, pra elas poderem... Nessa ela começa a se explicar que as streamers favoritas dela acabaram de aparecer. Foi a reação mais normal do mundo, são essas pessoas que mantêm ela viva. É claro que ela vai querer que elas juntas. E ela tá decepcionada com o chat, porque ela só tá colocando na prática o que ela disse sobre mulheres que gostam de honestidade. Aí a Sei resolve comentar que aceitou. Pelo jeito a live ficou mais 18. Falando nisso, a Sei queria perguntar uma coisa pra Ayuki. Além disso, pode chamar ela de Mestra Sei também se quiser. E era isso que a nossa Ayuki precisava ouvir pra se soltar mais ainda. Aí ela pergunta o que a Mestra Sei quer saber. É sobre as medidas dela? Sobre a dela? Papo reto que se eu não botasse o pi, vocês ouviriam palavrões nunca antes vistos no anime. Mas o que ela quer saber é qual a fantasia dela favorita. E a Ayuki fala que adora quando fica na cara que uma das atrizes não gosta de fazer com outra mulher. Desse jeito a Sei fala que quer fazer um collab e é pra fazer um estoque de GAT0. Nisso a Shion fica com ciúmes e fala que quer ir junto pra supervisionar. E sinceramente, esse é o dia mais feliz da vida da Ayuki. Parece até um sonho, mas ela sabe que não é, porque deve tudo isso ao GAT0. Então todo mundo, um salve pra GAT0. Dia seguinte, a nossa Ayuki não consegue acreditar que falou tudo aquilo ontem. Desse jeito ela cai da cama, olha pra lata de GAT0 e pensa que isso daí é uma tentação que com certeza levará ela pra uma fase tenebrosa da vida. Mas dito isso, também é um caminho aberto pra ela se libertar de onde tá agora. Além de que ela tá ouvindo aquela pessoa chamar ela. A sua amada, que tá dentro da geladeira.
Assim, mais tarde, na hora da live já, hoje é dia de collab de guerrilha. Ela manda o chat inteiro abrir um GAT0 porque, sinceramente, ela já passou o dia bebendo, então tá meio alta já. Agora, com as leis da pureza já derrubadas, é hora de revelar com quem ela vai fazer a collab. E hoje teremos a Mashiro Irodori, mas todo mundo chama ela de Mashiron. E ela confessa que tava esperando fazer uma live com a Ayuki, mas quando chegou só encontrou uma lata de GAT0 e ficou confusa. Aliás, a nossa protagonista tá chamando a Mashiron de mãe porque ela é a ilustradora que desenhou a nossa Ayuki Kokoroni que vocês estão vendo aí. Assim como se tivesse alguma coisa a ver, a nossa menina fala que gostaria de usar a Mashiron pra liberar um monte de sentimentos acumulados. E a própria Mashiron não consegue mais esconder o choque de ser tratada como um brinquedo pela sua colega. Aliás, perguntam pra ela se é a primeira vez que ela tá vendo a Ayuki no modo GAT0 e realmente, vendo em pessoa é bem mais intenso do que ela esperava. Ela parece menos a Awa e mais a Shua. Shua de Shua Shua, o barulhinho de quando abre uma GAT0. Então de agora em diante a Mashiron decide que quando ela estiver nesse modo ela vai ser a Shua e não a Ayuki. E como ela acha meio fofa, nossa menina aceita. Mas agora chega de preliminares, é hora de responder alguns marshmallows, que no caso são algumas perguntas pelo jeito. Primeira pergunta, qual o número máximo de GAT0s que você tomou de uma vez só? E a Ayuki confessa que era meio fraca pra bebida, por isso não conseguia tomar mais de 3 por noite. Mas desde aquele dia que ela largou o emprego tóxico, ela consegue beber uma normal e 5 latões, totalizando 6. Aliás, por isso ela virou uma nem. Nem trabalha, nem estuda. Aliás, no dia após esse, ela vomitou as próprias tripas e desmaiou de novo. Com isso, a nossa adorável Mashiron tem uma sugestão porque ela tá preocupada com o fígado dela. Que tal a Ayuki tentar tirar um dia por semana pra dar uma folga pro fígado? Só que a nossa menina fala que tá tentando fazer uma live por dia. Querendo ou não, é duro preencher o dia se você é uma nem. Mas então, que tal fazer uma live sóbria? Porque a Mashiron fala que a Shua é divertida e tal, mas ela meio que sente falta da Awa. E se ela fala desse jeito, a nossa Ayuki fica sem escolha. Então tá decidido, e a Mashiron fala, como planejado? Com isso, o próximo marshmallow, e um fã tá preocupado com a Ayuki que tá sempre bêbada. Será que ela tá bem? Será que ela quer mais uma GAT0? E ela fala que sim, e a Mashiron responde imediatamente que não. Próximo marshmallow, o que a Ayuki achou quando tomou um GAT0 pela primeira vez. E surpreendentemente, ela achou muito fedido. Mas no dia seguinte, no mercado, quando eles cruzaram os olhos, ela não conseguia desviar o olhar. E sim, ela tá falando de uma lata de cerveja. Próximo marshmallow, GAT0 seu único amor? Você não tá traindo ela com ninguém, né? E a Ayuki admite que de vez em quando ela olha pra outras. Mesmo assim, quando chega a hora de comprar, é só o rosto dela que aparece na mente da nossa menina. Por isso ela sempre acaba escolhendo o GAT0. Ela é da turma dos fiéis. Próximo marshmallow, como você se sentiu quando esqueceu de desligar a live? Eu gostava de você antes e agora também. E agora que chegamos até aqui, eu espero que você continue subindo nos rankings de popularidade. Um comentário bem caloroso, que deixa até a nossa menina sem graça porque sinceramente ela não tem um comentário positivo sincero desses há algum tempo. Porque querendo ou não, desde que ela esqueceu de desligar a live, 90% das mensagens Marshmallow tem sido sobre GAT0. Mas respondendo a pergunta, se ela tivesse que comparar com alguma coisa, a Ayuki sentiu como se tivesse percebido que dormiu demais no dia do vestibular. E a Mashiron espera nunca passar por isso. Próximo marshmallow, o que você misturaria com GAT0? Red Bull? Monster? Resposta, um sabor diferente de GAT0. Próximo marshmallow, se tivesse dinheiro, que bebida compraria? Resposta, compraria GAT0. Próximo marshmallow, qual o aliado perfeito para tomar GAT0 o dia todo? Resposta, mais GAT0. Com isso, a Mashiron declara oficialmente a vitória do GAT0 que ganhou todas as disputas. Mas a nossa menina começa a falar que como ela é uma nem, ela não tem dinheiro suficiente para comprar energético, lanche. E agora, ela é a mulher GAT0, então mesmo que ela tivesse grana, jamais abandonaria ela. Desse jeito, como tá ficando tarde, um último marshmallow pra encerrar. GAT0. Cheiro bom, GAT0. Ah, como eu quero cheirar essa latinha prateada, GAT0. Ah, não, vai fazer carinho, costa a latinha, esfrega. GAT0. Que os meus sentimentos cheguem ao GAT0, que chegue a todas as GAT0s do Japão. E, fim de live, mas a Mashiron tem uma coisa pra mostrar antes de encerrar. E ela mostra algo que ela desenhou depois da live tão falada da Ayuki. Uma nova skin pra Ayuki, é assim que fala? Mas o que importa é que ela achou muito com uma camiseta escrito Eu Amo GAT0. E a Mashiron sabe que uma garota certinha se soltando é a coisa mais que pode existir. Dia seguinte, a nossa Ayuki tá indo pra empresa Live On. E a empresária fala que o novo desenho dela tá incrível. Mas a nossa menina não parece muito feliz. Ela ainda não se sente muito bem com isso. A empresária fala que é estrela e tal, mas a Ayuki pergunta se ela realmente quer que a estrela esteja sempre andando na corda bamba. Mas a política do Live On é vale tudo. Se os espectadores gostarem, tá ótimo. É assim que essa empresa funciona e a nossa menina fica um pouco mais aliviada. A empresária fala que eles estão trabalhando com um modelo novo na live 2D, então é pra ela aguardar um pouquinho. Agora, o próximo assunto, a empresa tá planejando um clipe com todas as streamers. E a Ayuki fica meio desesperada se tiver que cantar. Mas a empresária fala que se ela não tiver vontade, eles poderiam colocar ela num papel de apoio, só abrindo o GAT0 e rindo no refrão. Com isso, a Ayuki fala que vai treinar como se a vida dela dependesse disso. Além disso, a empresária não vai conseguir ir com ela no almoço marcado, então ela gostaria que a Ayuki fosse com outra pessoa. Dessa maneira, cortando para o almoço, ao vivo e a cores, a mestra Sei e a Shion. Todas se cumprimentam porque é a primeira vez que a Ayuki conhece elas ao vivo. Aí a Sei já começa a falar que achou que seria legal um almoço para discutir a collab entre elas.
Mas como a nossa menina tá meio nervosa, a Shion fala pra ela ficar mais tranquila porque todo mundo tem a mesma idade ali. Incrivelmente, todo mundo ali tem 20 anos. Por isso que não precisa de formalidades. E além disso, a Ayuki já pediu elas em casamento, né? Que fica emocionada só de saber que esse é o espírito generoso de mãe do Live On. E na mesa, a Mestra Sei já pediu o Gat0 pra todo mundo. E, pelo jeito, as três abriram uma live no karaokê depois. Uma improvisaçãozinha de última hora. Essa loucura que agora tá na fase das gritarias da Ayuki começou com o cardápio do restaurante. Pelo jeito, a Mestra Sei deu uma modificada no cardápio pra incluir Gat0 nele, porque simplesmente são os pais dela que gerenciam aquele restaurante. Mas de qualquer jeito, a Mestra Sei já sabe que com a carne estralando na grelha, tudo que a Ayuki mais quer é descer com uma Gat0 bem gelada. Agora voltando pra live, a primeira metade vai ser com alguns marshmallows e a segunda vai ser cantando. Primeiro marshmallow pra Mestra Sei, que garota faz o seu tipo? E boa pergunta, mas ela é bem aberta em relação a isso. As favoritas dela são as trabalhadoras, as que sempre dá pra confiar numa crise. E a Shion fica surpresa que ela tem uma tara tão centrada. Mas a Ayuki já percebeu que ela na verdade tá descrevendo a própria Shion. Ela realmente é a Gat0rock Kogoromis. Se quiserem falar que essa piada foi horrível, culpem a Mestra Sei, não eu. E o chat vai à loucura com isso, a Ayuki fala que devia se retirar desse ambiente lésbico sagrado pra não atrapalhar, porque o amor entre mulheres deve ser sem interferência, é pra elas serem livres. E a Mestra Sei não fica surpresa que elas pensam parecido, e pra ser sincero, ela também sente a personalidade e a aparência da Ayuki, que com ela é papo direto e já vai pro papo do. Aí a Shion fica cheia de vergonha e o chat começa a zoar ela. Próximo marshmallow, mamãe Shion, boa sorte cuidando daquelas gatas no cio. Eu acho que você faz muito isso. Falando nisso, qual o collab que deixou você mais cansada? E se possível, histórias reais. E também vou te dar um engove. Aí a Shion começa que antes da terceira geração chegar, aquelas lives grandes com as streamers da primeira e segunda geração eram bem cansativas. E assim entende, tipo a Nekoma comentando aqueles filmes horríveis. Próximo marshmallow, eu tenho uma pergunta pra todas vocês. O que vocês gostariam de ver a Awa e a Shua fazerem? Lembrando que a Awa é a sóbria e a Shua é a bêbada. E a Shion fala que adoraria ver a Shua comendo alguma coisa enquanto bebe. Já a Mestra Sei adoraria ver a Awa assistir de novo aquela live fatídica. Aí a nossa menina começa a ficar meio sem graça, mas já que a Mestra Sei pediu, ela vai levar em consideração. Com isso, fim dos marshmallows, e elas terminam a live cantando as três. Por sinal, a Mestra Sei tem uma voz sensual, a Shion, pelo jeito, tem uma voz de um anjo, e a Ayuki é meio desafinada, mas é impressionante como ela canta depois de tanto Gat0. Assim, mais tarde, live já encerrada, as três do lado de fora do karaokê falando como foi divertido a noite, e a Mashiron mandou uma mensagem pra nossa menina perguntando quando vai ser a live sóbria. Mas ela ainda não decidiu uma hora e lugar. Aí a Mestra Sei pergunta pra Ayuki se ela já conheceu a Hareru, mas parece que não, e a nossa menina pergunta pras duas como ela é. E elas falam que ela é como se fosse a própria Live On, a própria imagem da Live On. Aliás, a Hareru tava falando da Ayuki hoje mesmo, que ela nunca viu alguém causar tanto impacto antes. Aí elas se despedem, todo mundo pra sua casa, e a nossa menina tá refletindo como o dia foi realmente divertido. Porque a empresa que ela entrou depois do colégio era 100% tóxica. Ela passava o dia lá e ficava com um olho de peixe morto, mas foi por isso que ela encontrou as VTubers da Live On. E na hora ela se sentiu atraída e passou a assistir todos os dias, como se tivesse encontrado esperança pro futuro. Mas a vida real não mudou nada. A mesma rotina tóxica que alguém com autoestima baixa como ela jamais conseguiria. Mas é o que ela pensava, até ver o anúncio que eles estavam contratando a terceira geração. E sinceramente ela achou que não ia ser escolhida porque ela tava tão nervosa na entrevista que nem lembra o que disse. Mas foi aceita e depois disso pediu as contas no emprego antigo e começou a trabalhar só de VTuber. Só que ela não conseguia fazer o mesmo que as originais que ela amava. Ela não conseguia brilhar. Com isso, voltando pro presente, a Ayuki já decidiu que é amanhã que ela vai fazer uma live sóbria e pura. Assim, já no dia seguinte, ela abre a live dando boa noite a todos eles, falando como aquele dia era outra noite de pouca neve. O pessoal do chat não tá entendendo nada, mas ela começa pedindo desculpas por não fazer lives por tanto tempo. E isso deixa o pessoal mais confuso ainda. Só que ela fala que graças à falta de neve, ela pôde aparecer a eles. Então a live de hoje seria jogando um jogo, um tal de Getting Over It. A Nekoma que recomendou pra ela. Assim, a Awa começa a jogar o jogo bem calma, bem adorável, bem fofa. Mas 4 horas depois, ela já tá xingando o velhote de que é o protagonista de. Aliás, o título da live é Live Pura. Bom, é isso, segundo episódio, e eu quero agradecer ao primeiro episódio, que eu realmente não esperava que ia dar tão certo assim, que tanta gente ia ver, mas acho que o carisma da nossa Ayuki quebra barreiras, quebra fronteiras. E justo, esse anime tá diferente, tá divertido de assistir. Mas é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade, dá o like se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal também pra continuar acompanhando essa série, que eu acho que vocês gostaram. E é isso, comenta aí o que vocês acharam do episódio, e eu agradeço de novo por terem assistido o primeiro episódio, espero que assistam esse, e tamo junto, valeu, falou!